Olá, amigos, colegas, alunos, mais uma segunda-feira que estamos juntos e hoje eu tenho um convidado especial, um convidado que faz tempo que não passa por aqui, mas que é um amigo querido já de muito tempo, falo que já é um amigo querido, né, professor Hermes? Porque nós já temos aí vários projetos que a gente pode conduzir juntos. Isso. Hã? Você está me ouvindo bem? Sim, travou um pouquinho no começo, mas já tá normal já. Ai, que mas, meu bom. Boa noite. Então, para dizer para o nosso pessoal, então, o professor Hermes Arraes Alencar, que tem livro na área de cálculo previdenciário, que participa dos nossos congressos no IEPREV, e que é sempre um prazer. Eu sou professora, né, de cursos em que o senhor é nosso coordenador lá, e são dois cursos diferentes, né, Hermes? Depois você vai contar para o pessoal aí o curso que você coordena, e eu tenho pós-graduação aqui também, mas não tem problema, porque nós somos parceiros sempre, então você pode falar do seu curso também. Já vamos aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o pessoal que está entrando. Hermes, vou te dar a palavra para você cumprimentar o nosso público. Sim, obrigado, mas quero começar com um toque aqui. Vamos ao nosso toque aqui, cadê? Dá para cá. Do outro lado, aí, vamos lá. Aê! Deu certo. Ana Paula, um prazer enorme estar aqui com você. Quero cumprimentar, me dar boa noite, pessoal do IEPREV, todos que acompanham. É sempre uma honra a gente poder participar dos eventos IEPREV dessa família. Muito obrigado mesmo por estar aqui hoje. E estamos aqui para bater um papo hoje. Mencionou livros sobre cálculos, mas, na verdade, a menor quantidade de livros que eu tenho é sobre cálculo. Eu tenho livros de diversos outros. Até interessante ficar marcado, porque este meu é a Reforma da Previdência. É verdade. Está entre os mais vendidos, este aqui, olha, na Saraiva, aqui, a Reforma da Previdência. Também existem outros que eu coordeno como Reforma da Previdência também. Esse ano passado eu fiquei devendo porque eu fiquei doente, né, Hermes? Tem os meus de benefícios previdenciários, olha só, de benefícios previdenciários. Todos esses aqui são meus livros, autoria exclusiva. Além dos meus para concurso público. Concurso esse público eu tenho também. Os meus de questões específicas. Lei de benefícios. Essa aqui, claro, está desatualizado. Porque, até eu disse para você uma vez, né? Que a gente tem que lançar livro. Esse aqui que é o meu de cálculos, né? Meu de cálculos, 800 páginas. Quantas? Eu até disse para você que a gente tem que escrever agora livro, escrever desatualizado a partir de tal data. Você fecha a obra e fala, ó, está desatualizado, a partir de hoje está desatualizado. Você não pode mais escrever que está atualizado até, porque não para de mudar o direito previdenciário. Realmente é uma coisa de louco, não? Acompanhar o direito previdenciário. Mas esse é o colorido que nos faz, né, ficar apaixonados pelo direito previdenciário. Muito bom, Hermes. E foi ótimo que você mostrou teus livros, porque o pessoal, eles gostam de acompanhar aqui, e eles sempre pedem para a gente indicar. E eu tenho uma memória que, né, já te falei, a minha memória não me ajuda, né? Graças a Deus eu dou aula sem precisar decorar nada. Eu sabia que eram muitos, mas eu não sabia exatamente quais eram. Eu mostrei alguns aqui, mas existem outros. Tem dano moral, tem o estudo da transformação de benefícios, que foi um livro de fato fantástico. Pena, conforme eu sempre falei em aula, que houve uma inversão, porque eu sempre disse que a desaposentação encontraria um óbice no Supremo. Que o correto seria o estudo da transformação de benefícios, que ele era tecnicamente mais apropriado, e até uma obra que foi, né, bastante saída, e que eu gostava bastante, né, tinha um carinho muito especial por ela, mas pena que o Supremo acabou puxando e sacramentou em contrário. Que era um contraponto que eu fazia, adequada à plataforma da proteção à idade avançada também, que é uma outra obra que tem um conteúdo doutrinário bastante interessante, bastante profundo. Não, muito bom. Excelente, Hermes. Eu gosto muito dos teus livros, eu já te falei, né? Esse livro teu de questões, eu uso muito, porque eu uso muito com os alunos essas questões assim mais de concurso, que eu acho que tem um aproveitamento melhor em sala de aula. Então eu gosto muito, eu gosto daquele teu livro de questões específicas, porque eu acho que ele ajuda assim. Da editora Foco, né? Editora Foco. Exatamente, principalmente para quem ministra aula, né? É bacana porque você consegue aproveitar ali a pesquisa que você fez, eu sempre cito.
Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para o pessoal que está com a gente, a Lidiane, sim, a Viviane, nossa coordenadora, Marcelo Souza, André Cristilo, Patrícia Bruckmuller, que faz cálculos aqui em Curitiba. Ela trouxe você para cá, né? Eu só fiquei com vontade de afogar vocês dois, porque o dia que você veio para cá, eu estava em Curitiba e ela não me avisou. Eu fiquei brigando com ela depois, viu? Patrícia está aqui conosco? Um beijo ela especial, Patrícia. Maria Aparecida Naime, a Kelly Cristina, que é professora também. Mandar um grande abraço para o Sérgio. O Sérgio Jerome sempre fala bem de você. Ele está aqui com a gente também, nosso diretor de cálculo. A Elizabeth Soares, o Bernardo Wagner, a Bruna Correia, nossa coordenadora, Mohana, minha aluna da Univale, Roberta Espadão, Neire Souza, Kátia Sueli Mendonça. Olha, o pessoal está chegando em peso aqui para te acompanhar. Então, já vou aproveitar, Hermes, para a gente começar. E aí eu vou te pedir para falar, a gente começa um pouquinho mais teórico, depois a gente vai para a prática, né? Mas se bem que tudo você sempre transforma em prática, Hermes, que eu te conheço. Exato. A gente começa com teoria. Puxar sempre para o dia a dia, sempre esse olhar. Sempre pro dia a dia, né? Isso é ótimo. E aí eu queria que a gente começasse. Eu falo que é um pouquinho mais teórico, mas na verdade eu sei que você vai transformar o assunto e deixar ele interessante. Então eu queria que você falasse um pouquinho da validade, vigência e eficácia da emenda constitucional, já que a gente vai tratar de reforma, não tem como a gente fugir disso, né? A gente tem que falar um pouquinho de reforma. Esse ano de 2020 ainda é pontuado muito pela situação política, econômica, pelas questões que a gente viveu de aprovação da reforma, se tudo que foi aprovado, se era o que a gente esperava, não era, como aplica, não adianta. O ano de 2020 ainda vai ser pontuado por essa grande reforma que a gente teve no sistema. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, passar a palavra para você, falar um pouquinho sobre essas questões importantes de validade, vigência, eficácia, e o que você pode pontuar para os advogados, para os nossos alunos, né, para o pessoal que segue aqui nas redes do IEPREV, para os teus alunos também, que estão aqui para nos assistir, o que é importante, o que talvez esteja passando desapercebido, e você acha que seria importante a gente prestar mais atenção? Maravilha. Primeiro, só um breve registro, assim, eu atuo com questões previdenciárias, especificamente de acidente de trabalho, desde o ano de 93 até o ano de 2000, só com questões acidentárias. E do ano de 2000 até agora, eu lido com os tribunais de São Paulo, tanto o Tribunal de Justiça, né, questões acidentárias, quanto o Tribunal Regional Federal Terceira Região, com as questões envolvendo estritamente previdenciárias, né, e suscitação oral, enfim, e verifica, a gente consegue ver a apreciação, a atuação em diferentes processos, a gente consegue ver os acertos e os erros. Então, a gente traz aqui os acertos para que sejam repetidos e os erros para que sejam evitados, sempre, né? E, bom, sobre a reforma da Previdência, é até interessante só a gente relembrar, porque existem até aquelas 5 fases do luto, 5 fases da perda, de Elizabeth Kubler-Ross, que começa sempre, que vai ter uma perda, começa pela negação. Se todos se recordam, o ano 2019, logo no começo, quando o presidente recém-possado atravessou a Praça dos Três Poderes, foi até a Câmara dos Deputados entregar a proposta de emenda constitucional, muitos do meio jurídico, nós dissemos, não vai para frente, não vai dar em nada, vai naufragar, assim como naufragou no governo Michel Temer. Esse governo é fraco, não é articulado politicamente, não vai conseguir. E, de repente, passada a fase da negação, a gente vê a aprovação em 2 turnos, logo no primeiro semestre, junto à Câmara. Já começa o segundo semestre aprovando em agosto o primeiro turno no Senado, e o segundo turno no Senado em outubro aprovado, fica aguardando apenas a promulgação que ocorre em novembro. Então, foi aquela parte da raiva que veio depois a parte da barganha, o que tem aí de regras de transição que a gente pode aproveitar, e a gente finaliza com a aceitação, né? Então, sintetizando as 5 fases muito rapidamente, veio a aceitação, que é o momento que nós estamos agora, é uma realidade, temos que conviver com ela, mas não quer dizer que temos que concordar, obviamente, né? E existem muitos pontos. Meus amigos, o que não faltam são pontos para serem trazidos e questionados. Eu até começaria fazendo um apontamento, não sei se muitos perceberam, mas nós temos as regras de aproximação de regimes, regime próprio, regime geral, que vem se acentuando desde a emenda 20, emenda 41, a 47, e agora, na emenda 103, as regras de aproximação de regimes, de tal maneira que o regime próprio, ele tem praticamente as mesmas regras do regime geral. Estamos na mesma plataforma que o regime geral. E isso é interessante porque quando a gente fala do regime geral, os processos judiciais,
são apreciados por juízes federais, como regra, juiz federal, salvo competência delegada de ações ocidentárias. Então, nós temos ali o juiz federal, que como ele, o juiz federal, está num regime próprio. Então, ele não consegue, muitas vezes, sentir as dores do segurado trazidas ali no papel. A gente vê isso até nas questões de teses revisionais, que não se olha, né, não se perde muito tempo apreciando, a gente vê algumas vezes, teses extremamente interessantes, como foi o caso, por exemplo, do auxílio acidente anterior a 1997, antes da Lei 9.528, que era vitalício. Nós tínhamos um auxílio acidente que era vitalício, aí veio uma lei que falou, olha, não é mais vitalício. E muitos juízes compreenderam ao chegar no STJ que a vitaliciedade deixou de existir. Interessante, porque como algo que nasceu vitalício, pode deixar de ser vitalício. Isso é compreensível quando isso não me atinge o outro e não a mim. E agora nós estamos com regras muito próximas, onde eu não paro de encontrar juízes, desembargadores que vêm até mim dizendo, doutor, mas é inconstitucional isso, não é? Por quê? Agora atinge. Então agora os ouvidos estão preparados, estão ali atentos no Poder Judiciário para recepcionar teses revisionais, porque atingem também o regime próprio, agora muitas delas. E a gente pode começar falando, conforme me indagou, que geralmente que o pessoal pula. O que o pessoal pula? E é interessante para a prática, para o dia a dia, eu vejo as pessoas não. Primeiro a questão envolvendo a validade das normas, não? Quando a gente fala em validade, uma norma, a gente tem que começar sempre olhando a validade da norma. Ela foi editada pela pessoa competente? 2, foi utilizado um instrumento adequado? Não vou me aprofundar, que seria algo para a gente falar bastante tempo, mas somente sinteticamente, um instrumento adequado. O governo não para de errar quando nós falamos de instrumento adequado. É a famosa lei complementar e se utiliza o quê? Lei ordinária. E a Constituição Federal trouxe algumas novidades. E dentre as novidades que nós temos, lá no artigo 201, parágrafo 14, que agora precisa de lei complementar para falarmos sobre cumulação, trazer as vedações de cumulação de benefícios previdenciários. Meus amigos, é algo que não é folclórico, está na Constituição, tem que ser observado. E temos diversos exemplos que o governo acaba escorregando, não se atentando, olha, era lei complementar. Então cabe ao intérprete, cabe ao advogado, que é o primeiro intérprete da norma. Já diz o decálogo de Escândaras Martins, a quem compete, porque o Poder Judiciário, não se esqueçam, ele é inerte. Então necessariamente o advogado que tem que enxergar o bom direito e levar até o Poder Judiciário. Então ele que vai deflagrar as soluções, necessariamente é você, advogado. Então veja só, validade. Então está na Constituição Federal que questões de cumulação somente por meio de lei complementar, não é isso? Pois bem, então agora vamos voltar para a vida real, para o mundo em que nós vivemos. Estamos na pandemia. Na pandemia foi criada uma lei, 13.982, que traz o auxílio emergencial, não é isso? Auxílio emergencial de R$600. Muitos estão recebendo auxílio emergencial de R$600, que uma das cláusulas dessa lei ordinária é que não pode receber cumulativamente esse benefício com benefício previdenciário. Não pode receber, né? Só que é uma lei o quê? Ordinária. E eu pergunto a você que tem processos em tramitação, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria, e o seu cliente está sem benefício e pede e obteve o auxílio emergencial de 3 meses prorrogado, né, pelo governo. Na hora de apresentar os cálculos em juízo, vai vir a dedução daqueles R$600 por mês, não é isso? Se era uma mãe solteira, por exemplo, né, menor de 16 anos, ou uma mãe com entidade monoparental, recebeu 2 cotas por mês. Cabível o abatimento? É cabível deduzir? De fato, é vedada a acumulação dessas espécies de benefício? A lei diz que sim, mas qual lei? É a lei ordinária, ok? Então, um dos primeiros aspectos, chama a atenção dos colegas, abram o olho, é com relação à validade, que é o primeiro aspecto, Ana Paula, que as pessoas deixam para lá e está aí no nosso dia a dia. São diversos exemplos, diversos casos, que eu faço aqui a anotação apenas desse, nos nossos cursos o colega vai ver outros casos, né, sobre a validade, ok? Além da validade, a gente tem que olhar também sobre a vigência da norma. Vigência, a emenda constitucional, ela passou a ser vigente a partir de qual momento? Ela foi promulgada no dia 12 de novembro de 2019. Com vigência a partir de qual momento, Ana Paula? Qual momento? Artigo 36. Artigo 36 nos disse vigente a partir da data da publicação, excetuando as questões tributárias, não é isso? Questões tributárias, a vigência das normas que afetam benefícios previdenciários
a partir da data da publicação. Meus amigos, na data da publicação, eu pergunto aos colegas, o que estava pronto na Previdência? O sistema da Previdência estava pronto? Os servidores do INSS estavam preparados? Já podia ir no dia 13 de novembro numa agência da Previdência e já teria lá o seu cálculo conforme a aposentadoria, espécie de aposentadoria, de acordo com nova plataforma constitucional? Claro que não, nós vivenciamos a ausência completa, né? O mais completa ausência de estrutura e de preparo para atender as questões que temos aqui. E temos que mencionar que existe uma lei complementar, a Lei Complementar 103. A Lei Complementar 103, ela nos fala... Desculpa, a Lei Complementar 95. A Lei Complementar 95 é uma lei complementar que, no meu sentir, deveria ter sempre uma prova para quem pretendesse ser deputado federal e senador. E que deveria indagar essa Lei Complementar 95, porque ela é a lei das leis. Essa é uma lei, meus amigos, que ensina o legislador como devem ser elaboradas as leis, como elas devem ser confeccionadas. É a Lei Complementar 95. E ela nos fala no artigo 8º que aquele jargão entre em vigor na data da publicação deve ser reservado apenas às normas de diminuta repercussão, que é o que faz sentido, é o lógico. Se uma norma cria, por exemplo, o Dia do Milho, o Dia do Milho não é algo que vai impactar a minha vida, a sua vida. Não precisa dar uma vacatio legis, não precisamos de um tempo para conhecermos essa norma. Pode entrar em vigor na data da publicação. Agora, quando nós falamos de um Código de Processo Civil, Ana Paula, qual foi a vacatio legis do CPC de 2015? O CPC de Fux. Qual foi a vacatio legis do Código Civil quando afastou o Código de Clóvis Bevilacqua e veio o Código de Miguel Reale em 2002? Qual foi a vacatio legis da norma? Lá no último artigo estava escrito, entre em vigor na data da publicação? Deus do céu, claro que não. Por quê? Não era norma de diminuta repercussão. Elas necessariamente impactam a vida de todos nós, necessariamente. Foi dado 1 ano de vacatio legis. E cá para nós, confessemos, operadores do direito, não foi suficiente. Se pudesse dar um pouquinho mais do Código de Processo Civil e do Código Civil, nós teríamos aceito, não é isso? Sim. E já com a reforma da Previdência, que não foi uma mudança aqui ou lá, foi uma mudança bastante profunda no regime próprio, uma destruição do regime próprio. Temos regime próprio que não tem mais uma unicidade federal, estadual e municipal. Temos agora critérios de cálculo, podemos ter mais de 3.000 critérios de cálculo em regimes próprios. Uma completa falta de coerência lógico-sistêmica. Nós temos, então, no regime geral, extremamente impactado, tanto na esfera de custeio, quanto na de benefício. Nós temos o INSS implorando com um ofício circular em dezembro, dizendo, olha, para a gente não ficar tão cego, perdido em tiroteio. Tivemos depois uma portaria 450, tentando falar, olha, estamos tentando aqui apontar alguma solução, alguma luz nesse final do túnel, para vir o decreto 10.410, publicado dia 1º de julho de 2020. Veja, de 13 de novembro, vamos encontrar um decreto, também, primeira norma que dá alguma luz ali em 1º de julho de 2020. Veja quanto tempo se passou. E quando nós falamos dessa vigência imediata, nós estamos falando de, necessariamente, estamos impactando, estamos aqui fazendo uma afronta dignidade da pessoa humana, porque nós, não só dos servidores públicos do INSS, que se viram uma situação extremamente constrangedora, sistemas até abril não podiam calcular nada, não tínhamos sequer a menção de qual espécie de aposentadoria seria possível. A partir de abril, o sistema foi possível. Critérios de cálculo, cada carta de concessão veio com uma modelagem diferente, cada vez se aperfeiçoando, se melhorando mais. Não precisávamos passar por isso, ok? Não precisávamos. E aqui fica o registro. Em muitos casos, nós temos pessoas que adimpliram direito, principalmente em regimes próprios. No começo de 2020, para eles, protrair no tempo a vigência de uma reforma como essa é algo maravilhoso. Mas muitos vão dizer também, porque é interessante quando eu registro questões de tese revisionais, porque é interessante, é o primeiro momento e aquele momento lá na frente. Aquele primeiro momento é não, acho que não seria aceitável. Nós temos que recordar o passado, porque conforme nos fala o poeta Cazuza, o futuro não para de repetir o passado. Vamos olhar o que já passou nessa fonte, quanta água já correu, e a gente vai encontrar, por exemplo, do artigo 58 da DCT. O artigo 58 da DCT trouxe uma tese revisional maravilhosa da equivalência salarial, mas tinha um marco final. Qual era o marco final? A data da lei de benefício e lei de custeio. E foi a Lei 8.213, 8.212, publicada no dia 24 de abril de 91. Todos disseram, como agora, acabou a equivalência salarial. Poxa, não dá para esticar um pouquinho mais. Aí veio a tese revisional dizendo, não,
Veja bem, mas não está regulamentada ainda. Não está regulamentada a Lei 8.213. Muitos disseram, a turma do... Não vou acreditar. Porque, veja, o otimista vai que vai à frente. O pessimista só fica sentado olhando, vai dar errado, quer ver? Não. Veja, meus amigos, nós temos, então, que lá no artigo 58, muitos acreditaram, falaram, não, eu vou levar a questão de que somente com a regulamentação deu-se concretude a lei de benefício, a lei de custeio, pôde ser aplicada somente com a sua regulamentação, que foi o decreto 357, 358. E essa diferença impactou que os segurados ganharam 147% de aumento. Foi a revisão de 147%. Eles iam ganhar apenas 56%. Com essa tese, conseguiu protelar no tempo para dezembro, ao invés de julho, para dezembro, o final da equivalência salarial. Um critério que nós temos aqui bastante semelhante do que é possível ser vivenciado agora. E muitos vão dizer, mas acho que um juiz não acolheria. Meus amigos, já estou presenciando juízes acolhendo até que o artigo 35 da reforma da Previdência. O que é o artigo 35? Bom, nós temos o artigo 1º da reforma, que traz as normas permanentes alteradas na Constituição. Artigo 2º altera o artigo 76, parágrafo 4º do ADCT. Bem, e nós temos o artigo 3º, direito adquirido, do artigo 4º ao artigo 34, são as regras de transição, as regras transitórias. O artigo 35 são as regras que foram revogadas expressamente pela emenda constitucional número 103. E lá, nessas regras revogadas expressamente, estão as regras da emenda 20, regras de transição, da emenda 41, da emenda 47. Se os colegas localizarem, já há juízes dizendo não poderiam ser revogadas, porque já eram regras de transição trazidas para os servidores públicos, hein, que já tinham essa expectativa muito próxima, não poderia ser revogada. Então, nós temos aqui, conforme eu falei logo no começo, muitos magistrados e desembargadores com ouvidos bem abertos e desejando, porque existe o reflexo dessas teses revisionais. Existe esse reflexo, ok? Então, a questão da vigência é outra questão importantíssima a ser levada e ser trazida. 1.3 que cabe a lembrar, só para a gente fechar rapidamente, sei que o nosso tempo é curto, rapidamente. Não, mas pode falar. Além de estar sendo ótimo, acho que foi muito bom você falar isso, porque assim, a gente tem mais chances de ser assim escutado dessa vez, né? Como você está falando, já que nós temos reflexos maiores, sim, é um bom momento para aproveitar as teses com uma base teórica mais densa, né? Sim. E temos a questão da eficácia. Ana Paula, eu acho impressionante como muitos operadores do direito vão direto, seco na norma, vão fazer a leitura seca do artigo 26, vão fazer a leitura seca, sem antes refletir a eficácia das normas constitucionais. José Afonso da Silva, porque nós temos necessariamente, quando nós falamos de norma de eficácia plena, eficácia contínua, eficácia limitada, saber se a norma é autoexecutável ou não, meus amigos. É a primeira questão que será debatida no Supremo Tribunal Federal, é a eficácia das normas constitucionais. E é interessante quando a gente faz um bate-bola, olhando o passado. Por exemplo, o que se disse na Constituição, redação original, artigo 201 da Constituição, redação original, dizia lá, a Previdência, redação original, de 88, a Previdência atenderá nos termos da lei. E dizia, pensão por morte para o homem e para a mulher. E ali na pensão por morte para o homem e para a mulher, surgiu a dúvida, mas a Previdência vai conceder para uma mulher segurada a Previdência que venha a falecer para o marido dela? Porque até então, anterior à Constituição de 88, somente o marido inválido que tinha esse direito à pensão por morte se a esposa falecesse. Um marido que não fosse inválido não tinha esse direito. Nós, homens, sofremos muito na história. Nós, de fato, sofremos muitas, né? Tivemos que fazer muitas passeatas em prol de direitos. E conseguimos, lá na Constituição de 88, que o homem também passou a ter esse direito. Mas a questão que foi colocada, a norma era de eficácia plena ou eficácia limitada? O INSS compreendeu, é de eficácia limitada. Depende de uma lei, precisa de uma lei, só com a lei 8.213. Já o que disse o Supremo? Não, a norma é autoexecutável, eficácia plena, tem aplicabilidade imediata, ok? E com isso surgiu esse direito, com a questão das eficácias das normas constitucionais. Temos diversos outros exemplos, se for citar, por exemplo, que eu acho importante, que os colegas façam a leitura do artigo 202, redação original da Constituição, que dizia, impressionante, Ana Paula, parece o artigo 26, que dizia o seguinte, porque antes o benefício previdenciário da Constituição de 88 não era calculado com a média dos últimos 36 salários de distribuição corrigidos monetariamente. Não era assim. Você pegar uma aposentadoria por invalidez, eram apenas 12 salários de contribuição sem nenhuma correção monetária. E quando nós falamos da década de 80, sem correção monetária,
que a inflação era de 30%, 40%, 50%, 60% ao mês, era começar a aposentadoria recebendo quase nada, desaparecia. Fazer a média de um ano para cá, sem correção monetária, com uma inflação elevada, era praticamente amesquinhar totalmente a renda mensal inicial do benefício. E aí surgiu na Constituição, artigo 202, redação original. O benefício previdenciário será calculado com base na média dos últimos 36 salários de contribuição, corrigidos monetariamente. Aí, o que aconteceu? Isso é norma de eficácia plena ou eficácia limitada? O INSS disse, olha, eu tenho essa Constituição para seguir, mas a instrução normativa até então mandava corrigir monetariamente, não corrigir monetariamente, uma aposentadoria por invalidez, um B32, bem, só os 12 últimos sem correção. O INSS continua aplicando essa metodologia, que existia antes da Constituição. Muitos disseram, que absurdo, eu vou levar a questão do Supremo. A Constituição é uma norma hierarquicamente superior à instrução normativa do INSS. Mas quando nós não estamos diante de hierarquia de normas, estamos diante de eficácia das normas constitucionais. O que o Supremo disse da redação original do artigo 202? Que não tinha eficácia plena, era uma norma de eficácia limitada. O Supremo disse, mas 36 corrigidos monetariamente, com base em correção monetária? Com base em qual indexador? É o servidor do INSS que vai dizer qual é o indexador? Precisa de uma lei para dizer. Isso. E agora, Ana Paula, o que nós temos? Nós temos, então, vamos lá. Atual reforma da Previdência. Muito sinteticamente, os colegas vão ver nos meus cursos, nos meus livros. O colega vai encontrar artigo 201 da Constituição, parágrafo 7º, inciso 1º. Como que é a aposentadoria agora? Agora é a aposentadoria programável. É idade mais tempo de contribuição. Qual tempo de contribuição? A Constituição não fala. Artigo 201, parágrafo 7º, inciso 1 diz 65 anos se homem, 62 se mulher, e mais um tempo de contribuição que será previsto em lei. É norma de eficácia limitada. Aí nós temos, lá nas disposições transitórias e nas regras de transição, a gente vai encontrar lá o artigo 15, pontos com idade redutivo, que vai dizer, olha, está aqui, você vai conseguir se aposentar com esse tempo, com essa idade, bem, mas o cálculo será nos termos da lei. Então, o artigo 15 é norma também de eficácia limitada. Ele não é uma norma completa. Não adianta falar que você tem o direito ao benefício, não disser quanto é o valor do benefício. É igual uma norma penal. Não adianta dizer que isso é crime se não tem pena. Você tem que dizer qual é o valor do benefício, senão não existe o benefício. O artigo 16, também da mesma forma. O artigo 17 não, o artigo 18, o artigo 19 e o artigo 20, todos esses trazem as regras de transição e não trazem o valor do benefício. São normas de eficácia necessariamente limitada. Aí vamos ter a tábua de salvação, que é o artigo 26. O artigo 26 vem dizer, olha, eu vou tentar aqui ser a norma que vai dar complemento para poder dar autoexecução das normas até então de transição dessa emenda da reforma da Previdência. Então, o artigo 26 é a tábua de salvação. É aquele equilibrista que está equilibrando todos os pratos. Se eu tiro esse equilibrista, tudo cai por terra. Aí, o artigo 26, eu pergunto, muitos olham para o artigo 26 e já saem interpretando o artigo 26, mas pergunto, começa dizendo, valor dos benefícios previdenciários. Quais benefícios previdenciários? Quais os benefícios previdenciários? Benefícios previdenciários salário e maternidade é benefício previdenciário. É calculado pelo artigo 26? Isso eu acho que não. Então, quem vai decidir é o servidor do INSS, é a portaria 450, é o decreto. O decreto não decide, ele só traz regulamentação que está na lei. Necessariamente, não pode criar no mundo. O auxílio-doença faz parte ou não faz parte do artigo 26? Então, nós temos aqui a primeira lacuna. A segunda lacuna é correção monetária. Com base em qual indexador? Qual indexador? A Constituição não nos diz qual é o indexador. A pega da Lei 8.213. Então é self-service, se eu pego o que eu quiser da Lei 8.213. Porque o decreto 10.410 fez isso. Falou, olha, isso eu acho bonito, eu vou pegar. Então pegou, por exemplo, o artigo 29, parágrafo 10, que é o auxílio-doença. Auxílio-doença tem 2 critérios de cálculo para o auxílio-doença. 2 critérios de cálculo. Quais são os 2 critérios de cálculo? São 2 regras, você vai fazer 2 cálculos. Vale o que der menos. Aqui, como num cassino, a casa sempre ganha. São 2 cálculos, o que der menos é o que a Previdência vai pagar. Esse é bonitinho, deixa ele. Não está no artigo 26. Não está no artigo, mas deixa ele, ok? Não vamos tirar. Agora, fator previdenciário. Fator previdenciário para o artigo 17.
Está lá o fator previdenciário. Mas a fórmula 85 a 90 para mulheres, 95 a 100 para homens, progressiva, essa nós vamos tirar. Faz parte do fator previdenciário, faz parte da gênese do fator previdenciário, mas nós vamos tirar. O índice teto. E o índice teto? Como que fica o índice teto? Fala alguma coisa, o artigo 26, sobre o índice teto? O índice teto é aquele índice de reposição. Toda vez que a média ultrapassa o limite teto, temos aquele índice de reposição, o IRT, o índice de reposição ao teto. E esse fica ou não fica? Na verdade, foi um cochilo aqui do decreto. O decreto manteve, está lá. Bem? Mas se fizéssemos aqui a indagação, a sabatina, não, tira isso também, porque esse é favorável, tira também. Então, nós temos a própria questão do divisor mínimo. O divisor mínimo fica ou não fica? Então, nós temos aqui diversas lacunas existentes no artigo 26. E se me disser que essas lacunas, né, do artigo 26 vão ser supridas por normas que não têm status de lei, por portaria, por ofício, por portaria ou por decreto, nós estamos extrapolando o poder de regulamentar, estamos inovando na legislação. É uma norma, se nós olharmos, de eficácia limitada, porque parece muito com o artigo 202, que o Supremo decretou, à época, a norma de eficácia limitada. E se é norma de eficácia limitada, amigo, a reforma da Previdência cai, fica na espera de vir uma lei para dar regulamentação a esses dispositivos, dar concretude a esses dispositivos. O que não pode ser é que o servidor do INSS, que a administração pública faça escolha. Esse eu acho bonito, traz esse instituto, que no artigo 26. Não pode ser essa escolha, essa escolha não faz sentido. Então, a norma não é completa, a norma do artigo 26. É algo bastante interessante para reflexão. Muito bom, Hermes. Na verdade, excelente, né? Porque isso já coloca por terra várias das indagações que a gente vê a respeito da aplicação do cálculo do artigo 26. E como a gente até conversou antes de começar o programa, eu até falei, olha, Hermes, eu vou te perguntar também, porque essa coisa do melhor dos mundos, ela é um pouco assim... Um pouco não, né? Total insegurança jurídica, se cada vez a administração puder escolher o melhor dos mundos. Como é o caso de uma discussão que a gente teve já no início da emenda constitucional a respeito do artigo 26, que era a situação do auxílio-doença. Eu vou lá no 29 e empresto a limitação de 12 meses quando for interessante, mas não posso ir no 29 e pegar a forma de cálculo quando se trata, por exemplo, da aposentadoria do deficiente. E aí fica aquela coisa, o 29 existe, o 29 não existe mais, foi revogado, não foi, só é bom quando interessa para a administração. E aí eu pergunto para você, eu sei que você já falou bastante sobre isso, mas eu vou falar, e a aposentadoria do deficiente? Né? Como que você interpreta que ficou, afinal de contas, o cálculo? A gente está falando de 100%, está falando dos 80% maiores, o que é justo quando eu faço a interpretação da emenda constitucional com o que a gente tinha no 29? Bom, primeiro, a aposentadoria do deficiente é algo assim que tende a ser a melhor aposentadoria que existe hoje, é a aposentadoria do deficiente. E o conceito de deficiente foi bastante alargado, né, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, com o Estatuto de Nova York. Nós temos aí essa ampliação. Um conceito que antes deficiente era aquele incapacitado para os atos da vida independente e para o trabalho, recorde-se? Esse era o nosso conceito que nós tínhamos lá atrás. E houve uma alteração que hoje, até interessante notar, que a gente vê diversas pessoas, vejo até algumas pessoas praticando esporte, etc., e que são consideradas pessoas com deficiência, junto ao Detran, tem carro adaptado, com desconto, etc. Porque o conceito de deficiência foi bastante ampliado. E na prática, no dia a dia, eu vejo processos bastante interessantes, porque existe ainda uma falta de aprofundamento sobre essa questão. Até com relação, a gente vê a questão da dupla conversão, que é mal compreendida. Então, antes de falar do cálculo, a questão da dupla conversão. Meus amigos, quando nós temos pessoa com deficiência leve, a aposentadoria passa a ser com 33 anos. Essa pessoa com deficiência leve, a aposentadoria, o B42 com 33 anos, se ela exerceu atividade especial, pode ou não pode converter? Aí muitos veem o artigo 10 da Lei Complementar 142, que é o motivo do indeferimento no INSS, que até questiono bastante. Falei, gente, o que não pode é dupla conversão. O que é isso? Está no Decreto Federal 3.048, mesmo após o Decreto 10.410, lá no artigo 70,
dizendo que, olha, é possível a aposentadoria pessoal com deficiente, por exemplo, deficiência leve, se ele trabalhou 10 anos de atividade especial, nós vamos converter, se é homem, não por 1,4, 1,32. O que está acontecendo na seara administrativa não está admitindo essa conversão, ok? Que está no decreto, por achando que é uma dupla. O que não pode é transformar o tempo trabalhado pela pessoa com deficiente, ampliando e aposentar em aposentadoria especial. Isso que é vedado pelo artigo 10 do decreto da Lei Complementar 142. Então fica aqui algo interessante que faz toda a diferença, ainda mais agora, para alcançar uma melhor situação antes da reforma da Previdência. E com a reforma da Previdência, nós temos ali muito claro que deve ser aplicado o critério da Lei Complementar 142. Ou seja, nós temos que pegar exatamente a normatização, a regulamentação que existia para a Lei Complementar 142 antes da reforma e continuar aplicando. Então, inovou mal o decreto 10.410 ao não permitir o descarte dos 20%. O descarte dos 20%, de fato, é algo que deve ser postulado, vai ser uma revisão ganha judicialmente. Isso não tenho a menor dúvida. Isso vai ser algo ganho judicialmente, de fato é um erro. Mas deixe-me falar, então, a pessoa com deficiência, isso já está todo mundo dizendo, então é algo praticamente ganho. Mas deixe-me falar, Ana Paula, que eu vejo que o tempo não para. Não, mas eu só estou dando uma olhadinha aqui nos comentários, mas estamos indo bem, o pessoal está adorando, pode continuar. Sei que está rápido, desculpem, meus amigos, o tempo é curto, mas quero mencionar para os colegas o artigo 17. Eu vejo as petições iniciais, estão sendo prolatadas nas sentenças, e vejo que as pessoas estão cometendo muitos erros. Primeiro, eu tenho um cliente com direito adquirido, eu vou judicialmente porque o INSS passou os prazos de 45 dias e não apreciou o requerimento, ou indeferiu. Está ocorrendo muitos indeferimentos, porque quando nós temos um volume muito grande de requerimentos, como agora, desde a reforma da Previdência, poucos servidores, né, para fazer frente a tanto, para aumentar a quantidade e diminuir a qualidade da análise. É algo, de fato... Então, a gente está vendo muitas revisões de fato, coisa só de falar, olha, está aqui. Temos casos de pensão por morte, por exemplo. A viúva vai lá e fala, olha, meu marido faleceu, quero pensão por morte. Indeferido. Por quê? Ele não tinha qualidade de segurado. Mas ele era aposentado, cessar a aposentadoria dele porque ele morreu. Ele tinha qualidade de segurado. Artigo 15, isso é indiscutível. Temos casos como esse de indeferimento. Então, questão de levar ao Poder Judiciário. Mas tem que se observar nesses casos de aposentadoria, principalmente indeferidas, ao levar ao Poder Judiciário, não é só pleitear o direito adquirido, também pleiteia o artigo 17, por exemplo, da Emenda Constitucional 103. Por quê? Bom, o artigo 17 não tem divisor mínimo. O divisor mínimo caiu, não está lá. A Ana Paula já mencionou, não está mais o divisor mínimo. O divisor mínimo não está. Mas no direito adquirido está. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém que vai se aposentar porque tinha os 35 anos de contribuição, porém, de 94 até 2020, 2019, não tinha 15 anos de contribuição, a contribuição dele como rural, desde os 12 anos de idade, está antes de 94, boa parte, ele cairá no divisor mínimo. Por não ter 15 anos, ele cairá no divisor mínimo. Então, por vezes, estou vendo pleiteando o direito adquirido, sem olhar e falar, olha, ele tem o direito adquirido, mas eu quero a continuidade para me aposentar também pelo melhor benefício, pelo artigo 17, que não tem divisor mínimo. Vai ter o mesmo fator previdenciário, mas sem divisor mínimo, ok? Então, há casos muito interessantes que devem ser observados. E outra coisa, no artigo 17, meus amigos, quem está... existe a reafirmação da DER. Reafirmação da DER, cai no artigo 17. Eu vejo que não estão se pleiteando na petição inicial, nem embargando declaração, para o juiz tem que ser excelência. Como que é o cálculo, excelência? Como que é o cálculo? Se você se cala, se você silencia, transita em julgado, o cálculo fica nas mãos do INSS, o decreto 10.410, é sem o descarte dos 20%. Pleiteie judicialmente, não custa. O não você já terá, da administração pública. Peça ao magistrado, ok? E para falar de reafirmação da DER, meus amigos, é um momento de grande cuidado com a reafirmação da DER, ok? É algo maravilhoso, todo mundo batendo palma, mas existe risco também com reafirmação da DER, ok? Existem riscos, tomem cuidado, ok? Um dos riscos, só para a gente... eu posso anotar um dos riscos? Claro, fique à vontade.
Eu estou aqui só acompanhando os altos elogios. A plataforma deu uma travadinha, mas eu estou acompanhando aqui no celular todos os comentários. E o pessoal está te elogiando muito aqui, mandar um abraço para o Claudinei Araújo, para o Luiz Passos, da Lujur, para a Daiane Fogaça, da Luz, Maria Castro, Paulo Higino falou, olha, curso espetacular do professor Hermes, apesar de serem muitas informações, elas são passadas sempre de forma tranquila, com bastante segurança. Olha, isso é um elogio muito bom mesmo, viu? Como sempre, né? Sempre muito merecido. Maurício Matos também está falando que o conteúdo que é disponibilizado pelo IEPREV nas lives do bate-papo, elas já são suficientes para um profissional ser especialista no previdenciário, tão bom que é. Eu agradeço muito, Maurício, porque a gente sempre tenta mesmo, né, independente de vender curso de pós, independente da gente ter plataforma premium, o bate-papo é uma ferramenta através da qual a gente compartilha conhecimento, principalmente dos nossos convidados. Hermes, fala das dicas agora, o pessoal está louco para saber. Não, a Maria então, Castro está quase na afogada. Deixa ele falar as dicas. Então, deixa eu fazer uma pontuação também. Pela rede LFG, onde sou professor já há bastante tempo, tem agora... Eu até queria que essa live fosse na Semana do Advogado, porque a gente tem umas coisas muito especiais, bacanas, né? Na Semana do Advogado. E eu estou lançando na semana que vem, no dia 10. No dia 10, então, daqui 7 dias, segunda-feira que vem, na rede LFG, é o curso com 35 horas aula de cálculos e teses revisionais voltados à prática, tudo isso, são 35 horas. Aí blocos de 30 minutos, né? Aprofundando, trazendo aqui as petições, os casos, as sentenças, tudo que está pipocando, surgindo, já de acordo com o decreto 10.410, tudo que o colega tem que tirar, olhar e observar, que são muitas questões, ok? Está lá na rede LFG. E hoje, conversando, tem o nosso amigo Teodoro Agostinho, meu braço, Teodoro Agostinho. E Teodoro Agostinho, ele falou, poxa, mas Hermes, você vai deixar para só isso, essa semana que vem? Os alunos vão querer uma coisa agora? Bom, então o professor Teodoro, no site dele, que é Cursos Professor Teodoro, ele permitiu, eu estou lá com o meu curso lá de cálculos e teses, esse novo atualizado, ele cadastrou hoje, está cadastrado hoje, e permitiu um desconto de 50%. É Hermes 50. Quem quiser, Hermes 50, vale a pena. 25 né? Horas, desconto de 50% é bom sempre. É o curso, né, de cálculos e teses, prática. Meus amigos, 50% é Hermes 50. Então, é no site Professor Teodoro, Cursos Professor Teodoro, grande amigo, né? Esse curso, também, comigo, 25 horas aula, abordando, né, todo o direito adquirido, tudo sobre a reforma da Previdência, todo o artigo 17, o 18, o 19, o 20, o 15, o 16, o artigo 26, tudo, colega, precisa saber para não cometer os erros que estão sendo cometidos nas petições e repetir os acertos que eu estou vendo quem está praticando acertos. Então, vale a pena, Hermes 50, lá no site Professor Teodoro, já está disponível, acho que hoje ele cadastrou e amanhã, tá bem? Já subiram, né, boa parte das aulas, termino de subir as aulas amanhã, hein? Então, vale a pena, ok? E quero mencionar que tem nossa pós-graduação, que a Ana Paula também faz parte, no CPJUR, bem? Quem quiser variar um pouco, né, já fiz a pós aqui, quero fazer lá agora, então também coloca o CPJUR, bastante bacana, onde eu coordeno, a professora Ana Paula também ministra aula conosco lá, além do Seral, o Marco Seral, temos ali uma constelação bastante interessante, né, professores que dão aula com a gente lá, é um curso bastante bacana do CPJUR. Pois bem, meus amigos, dito isso, ok? Eu quero mencionar um dos erros, até é uma das obras que eu quero mencionar com os colegas aqui. Esta minha obra, bem, de benefícios, né? Claro, vai sair a nova edição agora, né? Meus amigos, nós temos a questão do empregado público, né? Que todos já estão sabendo, que nós temos agora novidade, empregado público. O que acontece com o empregado público quando ele aposenta agora? Lá da Petrobras, do Banco do Brasil, ele rompe o vínculo, né? Rompe o vínculo. Então, aqui, meus amigos, eu quero lembrar que é algo que aquilo, né? O futuro não para de repetir o passado, né? Eu vejo um museu de grandes novidades. Então, eu tenho aqui, meus amigos, neste livro, já trato dessa questão já há bastante tempo, porque nós tivemos, já o governo tentou, com a Lei 9.528, alterando a CLT, para trazer que a aposentadoria motivo de rompimento do vínculo do emprego público. Então, nós já vivenciamos isso, ok?
E houve a DIN, chegou até o Supremo Tribunal Federal, que declarou o quê? Constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. A aposentadoria é previdência. Trabalho, vínculo, não é previdência, é trabalhista, é outra seara, é outro momento, não pode. Uma aposentadoria por incapacidade permanente, sim, rompe o vínculo, claro, decorre da impossibilidade de trabalho. Agora, quando nós falamos uma aposentadoria programável, romper o vínculo, nós já tivemos isso no passado, e deu vitória, deu ganho, ok? E até interessante porque o julgamento do Supremo, a gente até vê o fenômeno da mutação legislativa. Porque muitas coisas, meus amigos, certas travas estão na nossa mente, na nossa cabeça. Ok? Sem alterar o texto legislativo, nós podemos dar uma nova interpretação. E nós tínhamos, na época, a OJ 177. Então, o TST tinha a OJ, muitos vão recordar da OJ 177, ok? Que dizia que, olha, amigo, aposentou, rompeu o vínculo, você saiu porque você quis, não tem mais a incidência de multa quando você sair da empresa sobre os 40% sobre o período pretérito, porque você aposentou, você rompeu o vínculo, né? E depois desse julgamento do Supremo, justamente por conta dessa alteração trazida na Lei 9.528, que acabava o vínculo para o emprego público, que o Supremo declarou inconstitucional, falou: a aposentadoria é um departamento, trabalho é outro departamento, são duas coisas que não podem se comunicar. O exercício livre, porque você trabalhou e você contribuiu para tanto para uma aposentadoria, não pode ser óbice para a continuidade do seu trabalho. Okay? E nós tivemos, então, com essa decisão, que o TST falou: não, então vamos rever. E houve a revisão da súmula da OS 177, a OJ 177. E falou: não, agora, olha, trabalho, continua o vínculo. Quando demitir, toda a vida vai incidir a multa de 40% do FGTS. Então, sem alterar a legislação, uma nova interpretação. E agora nós estamos vivenciando uma situação de que a reafirmação da DER. Meus amigos, reafirmação da DER precisa da anuência, não se esqueçam, precisa da anuência. Os juízes estão dando, primeiro, juiz, temos que lembrar, o Código Adjetivo Pátrio tem o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 433, que nos falam: olha, meus amigos, não pode o juiz, por mais que ele encontre, que a gente encontra bastante, por exemplo, na decadência, o juiz olha quando foi a DIB e olha quando foi ajuizado o processo, e diz: poxa, o réu não falou nada, ninguém disse nada, mas eu, juiz, descobri que a decadência ocorreu. É uma norma que eu posso, de ofício, pronunciar, e fixa e pronuncia a decadência. Aí você vê... doutora Regina Prado, um abraço. Nós temos aqui que registrar que, nessa hipótese, o juiz não pode mais. Ele tem que abrir necessariamente vista para as partes. Falar: olha, e se eu decretar... E sobre decadência, o que vocês me falam? Olha, e se eu reafirmar a DER, o que vocês me dizem a respeito? Não pode a decisão já falar: olha, eu estou aqui fazendo bem bolado, já estou concedendo a aposentadoria. Vai ter casos de empregados públicos que acham que tinham direito antes da reforma da Previdência. E o juiz vai dizer: olha, antes não, mas você continuou trabalhando e está aqui. Te concedo em fevereiro a DIB, em março, em abril de 2020. E você, meus amigos, quem é aluno meu, não pode, né, hipótese alguma, meus amigos, falar: olha, felicidade, ganhamos a aposentadoria. Ele fala: mas rompeu meu vínculo. A minha remuneração, os meus benefícios eram muito maiores. Eu não quero essa aposentadoria. Existe a tábua de salvação, dá para não ter sacado o dinheiro ainda, nem... Mas eu já saquei, doutor. Então, um cuidado enorme, é preciso. E aí a gente fala as maneiras de impugnar. Então, lembrando, já houve um episódio parecido no passado, ok? Então, e vale a pena reavivar na lembrança. Rejane, eu quero dizer que no meu curso da rede LFG vai ter aula bônus do mês do advogado e convidei nossa querida Rejane Moura, que vai nos dar erros e acertos na advocacia previdenciária. Vou marcar ela aqui de novo. Rejane Moura, beijo. Obrigado por ter aceito esse convite, ok? Uma pessoa muito querida está aqui conosco assistindo e vai participar no meu curso da rede LFG de Cálculos Decisionais, aulas bônus, que vai nos falar sobre erros e acertos na advocacia previdenciária. Muito obrigado, minha amiga, por ter aceito participar desse projeto comigo. Muito obrigado. Então, nós temos aqui essas observações imprescindíveis, porque
No caso do empregado público, pode gerar a responsabilização do advogado. É um grande cuidado, uma grande atenção que tem que ter. Porque, às vezes, há um festejo, poxa, aquele festejo, né? Olha, reafirmou a gente saiu com a aposentadoria. Cuidado. E é necessário verificar que sempre exigir, né? Falar, tem que abrir prazo. Então, quem é assessor jurídico que está nos vendo agora, juízes também, não se esqueçam, tem que abrir vista para as partes. Nem sempre é bom. Nem sempre é bom. Às vezes, a regra fica muito pior. Não, nem sempre é bom, ok? É caso, só para a gente recordar, o que acontece muito com notários e tabeliães. Existe caso que veio me procurar, dizendo, poxa, eu sou notário, eu procurei um advogado, ele disse, olha, eu consigo te aposentar. E aposentou ele por idade, para ganhar R$ 2.200 por mês esse notário, esse tabelião, ok? Só que a aposentadoria do notário tabelião cessa a delegação de serviço público. E ele tinha de notas de registro, ele tirava R$250 mil por mês no cartório. E, doutor, mas eu perdi a delegação de serviço público. Cuidado, então cuidado, meus amigos. Existem pontos também. Os estudos são sempre coroados com sucesso. O colega precisa sempre ficar antenado, sempre se aprimorar. Estamos num nicho, faço até o registro. Bem, sei que já falei demais, desculpem, a gente se empolga. Não, imagina, pode. Existem buracos, a gente fala em direito judiciário buracos. Houve o buraco negro, buraco verde, buraco rosa, né? Teve o buraco, né? Diversos momentos, né? Nós tínhamos lacunas. Estamos vivenciando hoje uma dessas lacunas. Assim como as pessoas às vezes olham para a Bolsa de Valores e falam, poxa, se eu tivesse investido naquela ação, hoje eu estaria bem. Meus amigos, estamos vivenciando hoje essa oportunidade no direito previdenciário. Nós temos clientes maravilhosos do regime próprio, ávidos por informação. O colega tem que estar preparado, por isso que pagam por uma consulta, por uma informação, por um parecer muito bem. Nós temos aqui no regime geral diversas teses possíveis sendo cabíveis de serem aplicadas, apresentadas ao Poder Judiciário. Então, é um momento que vai vir uma lei. Vai vir uma lei necessariamente para pôr fim lá no artigo 26, mas essa lacuna, desde a reforma da Previdência até a vinda dessa lei, a lei verdadeiramente que poderá também dar um ponto final na celeuma toda que existe. Esse lapso temporal é um lapso temporal muito importante. Então, existem casos, também, lembrar, não dá para alguém ir, é um suicídio, ir diretamente na agência do INSS e querer uma aposentadoria. Antes, um profissional da área jurídica, necessariamente um advogado, para fazer análise. Irene, meu abraço, Irene, muito abraço, doutora Irene Delfino, querida, bem, sempre presente nos nossos cursos. Muito obrigado, doutora Irene, um abraço. Então, nós temos aqui sempre que observar essas situações, ok? Meus amigos, pois bem, eu vejo que estamos caminhando para as 10 horas, às 22. Doutora Ana Paula, vocês têm mais algumas dúvidas para a gente conversar? Senão não, a gente sempre tem. Estou aqui acompanhando o pessoal, olha só. Eu sei que a gente já está no adiantado da hora, você está cansado também, mas só para dizer que o pessoal gostou muito, estão elogiando bastante também. Aproveitar que o pessoal está perguntando novamente desses teus livros, qual é o mais atualizado, para você fazer uma propaganda aqui para o pessoal comprar também, né? Então, vou dizer para os colegas, o meu curso, A Reforma da Previdência, tá bem? A Reforma da Previdência, pela editora Saraiva, 2020. E agora, nesse mês, sai o meu novo de cálculos, bem? O meu novo de cálculos sai esse mês já de acordo com o decreto 10.410. Sai nesse mês. Então, nesse mês do advogado. É um presente para os advogados. Sai esse mês já o meu novo livro de cálculos e teses revisionais, ok? Quem quiser me acompanhar, existe lá o meu site. No meu Instagram, @HermesArraizAlencar, no Instagram. Dê um curtir, dê um seguir, ok? E também lá na minha fanpage no Facebook, Professor Hermes Arraiz, né? Professor Hermes Arraiz no Facebook. A gente sempre lança notícias, novidades. E por onde a gente tem aí os cursos, né? Nessa plataforma online, nesse novo momento que estamos vivenciando, né? Que, aliás, ficam as dicas. Muitos ainda, operadores de direito, não sabem trabalhar ainda, né? Com julgamentos, com processos. Vi um dia desses, não se esqueçam, no PJE, por exemplo, a gente vê o nome que você dá para sua petição, viu? A gente vê o nome que você dá. Então, não adianta aquela embargo de declaração só para ganhar tempo. Cuidado, juiz vê. Essa é péssima, né? Peguei um que estava lá, né? Recurso contra a juíza louca. Gente.
Gente, esse foi o melhor. Sem falar sessões de julgamento, né? Eu fiz a primeira sessão de sustentação oral na terceira região, no direito previdenciário, via telepresencial, foi em 2006. A primeira eu que fiz, de São Paulo para Mato Grosso do Sul. A turma foi fazer o julgamento, a 10ª turma do TRF, no Mato Grosso do Sul, e eu de São Paulo, na sede do tribunal, fiz sustentação oral direto, né? E agora a gente vê que agora é a moda, é o futuro que foi antecipado, já está aí, temos que conviver, né? Esse meio digital. A gente está vendo cada coisa, não é isso? A gente está fazendo uma coleção aí de erros e de acertos, claro, também, né? Você não pode, né? Não pode praticar em hipótese alguma. Hein? Então, quem quiser nos acompanhar, nos siga. Nesse mundo digital, tem que ter alguns cuidados, né, Hermes? Sim, teve um dia desse, estava. Primeiro, o advogado que esquece de ativar o microfone. Depois de 5, 6 minutos falando, não estamos te ouvindo, doutor. Microfone desligado. Aí, quando liga e fala e termina, não desliga. Aí vem, proclama-se a procedência, acolhida, o provimento do recurso. Os juízes caíram nessa. Não me fala isso com o microfone ainda, né? Não, são as coisas que a gente está vivenciando impressionantes, ok? Incrível. A gente tem que procurar sempre se aprimorar cada vez mais, né? Que é um mar de oportunidades, e o direito previdenciário é esse mar de oportunidades, né, Ana Paula? Nós estamos agora num momento que impressionante, a quantidade de normas de legislação que nós temos e os erros praticados pelo governo cada vez mais constantes. Eu advirto, eu faço, né, observações internas, mas a gente vê a quantidade de erros é muito grande, né? Com certeza. Não tem sido fácil, né? Que momento esse que a gente vem passando. Hermes, eu quero te agradecer muito, dizer para o pessoal que gostou que você está no nosso congresso, então, embora a gente não possa realizar o congresso como nós gostaríamos, né, Hermes, presencial, mas você vai estar lá conosco através das oficinas, né? E... a gente lamenta o presencial, a gente gosta tanto do abraço, do contato, do calor, de olhar, porque dá uma solidão, eu confesso, né, esse ambiente online, né, a gente não Sim. poder ver as pessoas que estão aqui conosco, fica aqui meu abraço, meu carinho a todos, bem, porque realmente dá né, a gente gosta, ser professor é isso, a gente gosta desse contato, né, esse calor, esse contato, olhar quem está compreendendo, quem não está compreendendo, você poder voltar a explicar de novo, né, e no online a gente se perde nesse ponto, né. É verdade, faz falta com toda certeza, e espero que em breve a gente possa voltar aí a ter os nossos contatos, né, pessoais, troca da energia. Enquanto isso, a gente vai fazendo o que pode pelo meio virtual e levando ao mesmo tempo também energia e alegria para as pessoas. E aproveitar para falar que a gente tem o congresso aí, dia 17, 18 e 19 de setembro. O congresso está um sucesso. Nós antes tínhamos, Hermes, 15 palestras e seminários, né? E 6 oficinas. E hoje, pelo modo virtual, embora não seja o que a gente gostaria, nós vamos poder entregar para o nosso convidado, para o nosso inscrito, 42 oficinas e 42 palestras. Então, vai ser muito bacana. A gente tende aí a conseguir fazer uma diferença real na vida de quem está advogando, porque nós vamos entregar um conteúdo aí de altíssima qualidade. Então, convido todos vocês aí a acessarem o nosso site, www.congressoieprev.com.br, e conhecer. Além disso, o doutor Roberto separou um pacote aí previdenciário com 9 cursos extras, além de simulador, nosso simulador que está incrível, nosso simulador aí, mais de 6 meses a gente vai ter do simulador gratuito para todas as pessoas inscritas no Congresso, como uma forma, claro, a gente não consegue resolver a falta da presença física, mas como uma forma de compensar as pessoas que não poderão ter o acesso ao Congresso presencial como a gente gostaria. Então, já aproveito para deixar o convite para vocês, carinhosamente, para estarem conosco nesses dias 17, 18 e 19, além das palestras que serão ao vivo, que terá uma plataforma bem interessante também. Hermes, muito obrigada, né? Obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu carinho, obrigada pelos convites. Eu estou com você já há alguns anos lá na pós-graduação, e obrigada por sempre me convidar, também fico sempre muito feliz pelo seu convite. E dizer para o pessoal que está gostando do professor Hermes, acompanhem ele lá nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram mesmo, Hermes? Hermes Arraes Alencar, bem criativo, né? @Hermes Arraes Alencar. É o
meu Instagram. Essa é a vantagem de ter um nome. Agora, no meu Instagram, vou publicar agora o curso que está disponível já no site do professor Teodoro. Meus amigos, é oportunidade. Na rede LFG vai estar bem mais caro, né? E que é semana que vem, quem quiser, né? Mas já está hoje e amanhã já esse curso com 50% de desconto. O cupom é Hermes50. Bem, vou publicar agora no meu Instagram o folder lá do professor Teodoro. Vou obrigado professor Teodoro por hospedar esse curso no seu site. Muito obrigado. Excelente, muito bom. E é isso, então, agradecer mais uma vez a tua presença, dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui, você sabe disso, né? E que abrimos o mês de agosto com chave de ouro. Em outras oportunidades, você vem aqui contar mais um pouquinho dessas dicas maravilhosas, principalmente para os nossos advogados e também para os demais estudiosos do direito previdenciário. Passar a palavra para você se despedir do pessoal. Meus amigos, quero dizer muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a todos que nos acompanham aqui, né? Temos aqui Viviane, Edinardo, Rita, Luiz... é o Luiz da Lujur? Um abraço, Luiz. Domingos, Maurício, né, Viviane, todos, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Bem, aguardo os colegas lá no meu Instagram também, dando um curtir, dando um seguir, serão todos muito bem-vindos. E dizer, tudo passa, né? Estamos aqui, né, terminando uma quarentena, uma pandemia, né? Mas sempre há momentos que a gente tem que festejar. Hoje está uma lua, não sei se eu estou aqui na varanda, está uma lua maravilhosa, aqui, uma lua completamente incrível. Então, eu queria somente agradecer a dádiva que é esse espírito de luz que nós temos, hein? Então, apesar de situações, momentos tristes e ruins, a gente consegue ter essa oportunidade, né, da vida, desse momento que estamos aqui. E fazer um registro, foi aniversário do amor da minha vida, Adriana Miata, meu amor, minha esposa, 26 anos juntos, ela aniversariou, te amo demais, meu amor. Beijo. Eu ia, inclusive, mandar os parabéns para ela no comecinho do programa, daí a gente começou a conversar, mas agora foi um momento oportuno, mandar um grande abraço para ela também. Eu sempre vejo as fotos lá, inclusive a foto que você postou de homenagem esse ano estava incrível. Manda os parabéns lá para ela também. Obrigado. Pessoal, obrigado. Grande beijo para todos que ficaram com a gente, lembrando que semana que vem... Vamos fazer um pouquinho de mão para encerrar de novo? Vamos, deixa eu ver se eu acerto o lado, né? Vamos lá. Aê! E só para dizer para o pessoal que semana que vem é a Semana da Advocacia Previdenciária e a gente vai ter um bate-papo também com o nosso presidente. Então, a gente vai ter um bate-papo especial da Advocacia Previdenciária com vários temas, vários convidados. Eu brinco que o programa ele vai ser mais do Dr. Roberto do que meu, então vai ser imperdível, vocês têm que aproveitar. Beijão. Tchau, pessoal. Beijo a todos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Direito social sempre.